Bem-vindos a mais um vídeo de coisas chatas e burocracias. Coisas necessárias, documentos, mas chatas mesmo assim. Nesse vídeo eu quero falar sobre trocar, retificar o nome em alguns documentos, tipo identidade, CPF, título de eleitor. Eu já fiz um vídeo falando sobre retificação de nome na certidão de nascimento há bastante tempo atrás. E esse vídeo mais antigo é bem importante porque os outros documentos tu tira a partir da certidão de nascimento, normalmente. Então tu precisa dela retificada para poder mudar nos outros documentos. Então eu recomendo ver aquele lá, se tu não fez a retificação na certidão, saiba que esse seria o primeiro passo para poder trocar todo o resto. Minha voz tá soando um pouco estranha porque eu tô um pouco gripado, então chá de gengibre e vamos lá. Então, partindo do pressuposto de que tu já tem a certidão de nascimento retificada, eu acho que o segundo documento mais importante que tem é a identidade. Trocar na identidade foi bem mais fácil do que eu achava que ia ser, literalmente foi só ir fazer como se tu fosse fazer uma segunda via de identidade normal, então ao invés de levar a minha certidão antiga, eu levei a certidão retificada. Na hora do atendimento eu falei que sim, eu fiz a retificação do nome, fiz a retificação do gênero e ela alterou lá, mas eu não precisei de nenhum outro documento. Quando eu tava falando com alguns amigos meus que são trans, eles tinham mencionado que não era tão simples assim, que precisava de um outro documento. O que eu tinha entendido é que eu precisaria de uma certidão de nascimento de alto teor, que é um documento que se tira em cartório. Seria tipo uma certidão que mostra todas as alterações que já foram feitas, então no caso eu troquei o nome, troquei o gênero, apareceria ali que eu fiz essa retificação, mas eu não precisei disso. Talvez em algum lugar eles peçam, não foi o meu caso. Tem que lembrar que tudo que eu tô falando é da minha experiência, do lugar que eu moro e do tempo que eu tô fazendo. Talvez se tu seja de outro estado, vendo esse vídeo daqui a 10 anos as coisas já sejam diferentes, mas eu tô falando o que eu conheço. Mas pra identidade foi isso, pra retificar o nome nela. Lembrando que se tu ainda não fez a retificação da certidão de nascimento, tu pode colocar o nome social, se tu quiser, na carteira de identidade, que seria só ir tirar uma segunda via, se tu já fez, eu imagino que a maioria das pessoas já tem uma primeira via retirada, e pedir na hora do atendimento que tu quer colocar o teu nome social, não precisa apresentar nenhum documento que, sei lá, prova que tu tem um nome social, tu tem que falar na hora e a pessoa deve colocar, por lei ela deve colocar. E obviamente se tu tá tirando a segunda via da identidade, tu vai ter que pagar pela segunda via, eu acho que depende do estado. Aqui no Rio Grande do Sul a segunda via atualmente tá uns R$ 80, que eu acho absurdamente caro pra um documento que é obrigatório tu ter pra existir na sociedade, mas essa é a vida. Então, CPF, outro documento importante. Esse tu pode fazer toda a retificação online, não precisa ir em lugar nenhum, eu pelo menos não precisei e também não tive que pagar absolutamente nada. Eu vou fazer tipo um passo a passo aqui pra mostrar como chegar no ponto de retificar. Então, entrando na internet, tu vai pesquisar a Receita Federal, que é o órgão do governo que é responsável pelo CPF. E entrando ali, indo um pouquinho para baixo, tu vai ter uma aba de Meu CPF. Aqui vai ter alguns serviços que, para retificar, tu vai ir na parte de atualizar o CPF. Se tu ainda não fez a retificação da certidão e tu quer colocar o nome social, aqui também seria o lugar para isso. Clicando em atualizar o CPF, se tu tiver numa situação regular, tu vai clicar na parte de alterar o CPF e ali tu vai ser levado para um campo para preencher dados, que é onde tu vai fazer a solicitação para fazer essa retificação. Basicamente, tu vai ter que preencher alguns dados pessoais e mandar foto de documentos, foto da certidão de nascimento atualizada, foto de RG, foto de, sei lá, comprovante de residência, eu acho que precisa, não lembro mais. Aí eles vão fazer a retificação, eu não lembro quanto tempo demorou, mas foi bem rápido até, e de novo não tive que pagar nada, não tive que ir em lugar nenhum. Foi bem tranquilo. A parte chata que eu fui descobrindo sobre a retificação do CPF é que eu imaginaria que a Receita Federal falaria para outros órgãos do governo que alguma coisa mudou no teu CPF, que tu retificou o nome ali e, sei lá, atualizaria para todas as partes do governo. Não é o que acontece. Da minha experiência, se teu CPF já tá cadastrado em alguma coisa com um nome antigo, ele vai permanecer com o nome antigo a não ser que tu vá e peça para mudar. Então, várias vezes eu fui usar algum serviço que tinha o meu CPF já cadastrado e eu tive que pedir pro serviço específico para fazer essa atualização, mandando de novo documentos que eu já tenho e tudo mais, porque a Receita Federal não alerta para todo mundo. Na minha opinião, deveria ser um sistema mais automático, um sistema um pouquinho mais integrado para esse tipo de coisa, mas não é assim que funciona, né? A gente não vive num mundo perfeito. Outro documento que eu quero falar é do título de eleitor, que também é de graça e também dá pra fazer pela internet, exceto por uma coisa que eu vou explicar depois, mas de novo, passo a passo. Entrando na internet, tu pesquisa Justiça Eleitoral e no site deles vai ter uma aba de o que é o e-título. E ali vai ter vários tópicos de coisas diferentes pra clicar, inclusive ali em cima dá pra ver o de como incluir o nome social, que também é uma coisa que tu pode fazer no título se tu não fez a retificação de tudo ainda. Mas tu quer retificar o título de eleitor, tu vai na parte de como alterar meus dados pessoais. E ali vai ter um link que leva para um autoatendimento pra fazer online. Clicando ali, tu vai em atendimento ao eleitor e em atendimento ao eleitor tu vai atualizar os dados pessoais
E vai ter uma aba explicando coisas que tu precisaria, o que que esse serviço faz, enfim. Ali também vai ter outro link que tu clica para ir para a parte de preenchimento de dados. É tudo bem parecido, de novo tu vai preencher dados pessoais, vai mandar fotos de documentos e eles vão fazer essa alteração. No meu caso, eu tinha o e-título, mas eu nunca tinha feito a coleta da biometria, então eles me mandaram, acho que um e-mail e um WhatsApp até, eles me mandaram pelo WhatsApp. Para finalizar o protocolo e fazer a alteração, eu deveria ir num ponto de coleta para fazer a coleta da biometria e foi bem tranquilo. Aqui tava por agendamento e eu cheguei lá e foi bem rápido, bem de boa para fazer tudo. Eu coletei a biometria e alguns dias depois já tava atualizado no e-título e eles também me deram um papel impresso que tem um QR Code, coisa do tipo. Se tu já tem a biometria coletada, provavelmente dá para fazer tudo online. Se tu ainda não tiver, tu vai ter que provavelmente coletar a biometria, pelo menos foi o meu caso. Esses são os documentos que eu queria falar aqui. Eu sei que tem outros que eu não mencionei, mas são todos bem parecidos, tirando a certidão de nascimento e a identidade, que é um pouquinho mais específico. Os outros são bem parecidos. Tu vai no site do órgão do governo responsável pelo documento e vai ter alguma seção de atendimento ao cliente, algum órgão de atendimento que vai te orientar sobre isso. Talvez mandando um e-mail, talvez achando no site a parte que seria responsável. Em geral é bem tranquilo. Normalmente, se tu já tem a certidão de nascimento retificada, tu não precisaria de mais nada além disso. Até se tua identidade não tiver retificada ainda, tendo a certidão, já é o suficiente para bastante coisa. Da minha experiência, esses processos em geral são bem tranquilos. É um pouco chato ter que ir atrás de cada documento para fazer a retificação, mas normalmente eles respondem bem rápido, normalmente é bem de boa. Espero que isso tenha facilitado um pouco o teu processo. É chato, mas vai chegar lá. Eu acredito em ti. Tchau.